Oi, segundo ano, tudo bem? Vamos continuar as nossas conversas sobre literatura brasileira? Nós estamos falando a respeito do século XIX, a fase do romantismo literário no Brasil. Esse romantismo não foi um movimento exclusivo, nós sabemos disso, do Brasil, mas ele teve uma importância crucial na formação da nossa identidade literária nacional. A partir desse momento, nós passamos a identificar uma preocupação que foi crescendo nos autores de apresentarem a face do Brasil nos seus textos. A poesia romântica deixou um legado para nós de nomes como Álvares de Azevedo, Fagundes Varela, Casimiro de Abreu, Castro Alves, Souza Andrade, nomes que marcaram e que fazem parte ainda hoje do nosso universo literário. Não há como o aluno de ensino médio passar por esse período sem ter conhecido esses autores e a sua importância na construção da literatura do Brasil. Esse momento do romantismo, nós vamos fazer agora uma retrospectiva e tem a ver com o estudo dirigido que eu disponibilizei para vocês semana passada. Nós vamos fazer uma retrospectiva lembrando que no Brasil, no ano de 1876, Gonçalves de Magalhães inaugurou esse momento romântico na poesia, na literatura, com o livro Suspiros Poéticos e Saudades. O nome já diz tudo, né? A poesia do romantismo, do subjetivismo, do sentimentalismo. Então, vamos colocar aqui esse ano como sendo, historicamente falando, o ano de lançamento do livro Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães. O interessante é que Gonçalves de Magalhães não pode ser considerado um expoente do romantismo. Outros nomes sobrepujaram o nome de Gonçalves, mas para ele vai o mérito de ter sido o primeiro a publicar um livro no teor romântico. As características do romantismo aparecem no sentimentalismo, muitas vezes um sentimentalismo exagerado que pontua os textos da época, no subjetivismo, quando o eu lírico se volta para si mesmo. O olhar do autor, do eu lírico, está sempre voltado para si, né? Para o seu sentimento, para a sua expressão, da sua emoção. Temos aí também como marco o nacionalismo. Nesse nacionalismo encontramos a exaltação à pátria através da exaltação da natureza, da exaltação do herói brasileiro, eleito como sendo o índio, esse herói brasileiro, porque o romantismo no mundo buscou trazer de volta os marcos históricos daquela nação. Então, quando pensa-se em Europa, Velho Mundo, você retoma a Idade Média, os cavaleiros medievais. No Brasil, os autores retomaram a figura do índio. E o índio, então, ganhou uma roupagem de nobreza, no sentido de caráter, de fortaleza, de coragem. Esse foi um momento do nacionalismo que privilegiou, então, essa visão muitas vezes fantasiosa, né? Do Brasil, do índio, da natureza. Na sequência, nós temos o momento em que esses dois elementos aqui passaram a sobrepujar os demais.
foi o excesso desse sentimentalismo, o excesso desse subjetivismo que acabou gerando, através de uma influência externa, nós sabemos de Lord Byron, né, o byronismo, gerou uma poesia de jovens insatisfeitos, melancólicos, muitos eram sombrios, adoentados fisicamente e psicologicamente. A geração do mal do século, a geração ultra-romântica. Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Fagundes Varela. Voltando aqui à primeira geração, a geração nacionalista, o nome que se destaca é Gonçalves Dias. Gonçalves Dias, o poeta que exaltou em seus versos a terra brasileira. O verso mais famoso, né, é a Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. Então, no segundo momento, o momento da melancolia, da atração pelo lado mórbido da vida, da atração pelo tema morte, fuga através da morte. Por isso chamado de ultra-romantismo. E aí nós vemos nesse meio também, já para o finalzinho do século XIX, o surgimento de uma poesia com um teor mais crítico, mais social, mais militante. A poesia da terceira geração, que também ficou conhecida como a geração condoreira. A geração condoreira, como vimos, ficou marcada por trazer em seus versos o desejo dos autores de conquistarem as alturas, de fazerem algo muito além. Versos feitos para serem declamados em praça pública, assim como já falamos no vídeo anterior. E a figura de Castro Alves. Então isso se constitui um panorama da poesia romântica no Brasil do século XIX. Mas nós não podemos deixar de perceber que, juntamente com esse momento de explosão poética, também aconteceu o momento da explosão do gênero narrativo. A poesia pertence ao gênero lírico. O gênero narrativo é o gênero que traz as histórias, os contos, os romances. E nesse período, século XIX, do romantismo brasileiro, nós vimos o surgimento do romance brasileiro. Romance nós denominamos esses livros mais completos, né? Às vezes o aluno pensa assim, romance é livro que fala de amor, romance romântico. Não, romance tem vários estilos, né? Tem o romance de suspense, o romance policial, o romance de ação, o romance histórico, enfim. Então, o romance como uma história composta por personagens com vários núcleos de ação e de reação. A explosão desse tipo de literatura aconteceu também no século XIX. Nós temos o romance urbano e o romance regionalista. Urbano já diz, lembra cidades. Regionalista saiu da cidade, o interior. Quando nós analisamos um romance como o livro Senhora, de José de Alencar, nós vamos caracterizá-lo como sendo um romance urbano, porque a história se passa na corte, a época era o Rio de Janeiro, no meio de uma vida social intensa. Quando nós olhamos para um romance também de José de Alencar, por exemplo, O Tronco do Ipê, já é um romance regionalista. Ele transfere a narrativa para o sertão, para o interior do Brasil, para o ambiente rural, campestre. Agora, além do romance urbano e do romance regionalista,
esse momento ficou marcado também pelo surgimento do romance indianista. O próprio nome já diz, indianista, o romance que tinha como figura principal, como personagem, como protagonista, o índio. José de Alencar foi o romancista brasileiro do século XIX que trabalhou nessas três vertentes. Ele tem livros como Senhora, que são livros de romance urbano. Ele tem o livro como Tronco do Ipê, que é um romance regionalista. E ele tem livros como Iracema, o Guarani, que são livros de teor indianista. Então nós vamos continuar o estudo da literatura falando a respeito do romance urbano, do romance indianista e do romance regionalista. Vamos conhecer um pouco de cada uma dessas histórias, desses personagens. A leitura para a didática é o livro Iracema, de José de Alencar, certo? Nós vamos conversar muito sobre isso ainda. Eu vou disponibilizar para vocês algumas atividades de fixação a respeito da fase da poesia romântica no Brasil e o início desse romance romântico também no e-class. Acompanhe essa atividade, desenvolva e fica a dica. Leia. Procure na internet, caso você não tenha o livro Iracema, ou o livro Senhora, ou o Tronco do Ipê. Procure romances desse período, para que você conheça essas histórias, se aproprie delas e aumente aí o seu grau de conhecimento a respeito da nossa literatura. Tá bom? A gente se vê, faça o exercício. Obrigada, beijo!